E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Zélia irá até Juliano e avisa que Clarice tinha recuperado a sua memória. O vilão, assustado, ligará para um homem desconhecido e em seguida ele se aproximará da loira e avisa: "Eu mandei que levassem a Clarice para um local onde o Dr. Pimenta cuidará dela, e ele me garantiu que me arrumará um medicamento que fará com que a Clarice se esqueça de tudo novamente, e dessa vez será definitivo." No entanto, o que o vilão não imaginava é que Bia estava escutando toda aquela conversa. A garota sem alternativa irá até Beatriz e Beto e pedirá a ajuda dos dois. E após contar tudo o que descobriu, os três terão um plano genial para resgatar a Clarice e fazer com que o Juliano e a Zélia sejam castigados. Isso tudo terá início quando Teresa e Clarice, ao chegarem de sua viagem, elas chamarão Beto e Beatriz. Os dois, ao chegarem na casa de Teresa, eles se aproximarão de Clarice e Beto perguntará: "E então, Clarice, vocês conseguiram descobrir alguma coisa?" Clarice confirma e fala: "Eu chamei vocês dois aqui exatamente para contar tudo o que eu e a Teresa descobrimos nessa viagem." Beatriz, curiosa, se aproxima ainda mais e Clarice conta: "Nós duas encontramos uma mulher chamada Mônica e descobrimos que ela é a cunhada da Zélia." Beatriz e Beto ficam atentos, escutando tudo. E Teresa também fala: "Na verdade, cunhada da Branca, já que esse é o verdadeiro nome da Zélia. E vocês se lembram da Isabel, a filha do Juliano? Ela, na verdade, se chama Flora e é a sobrinha da Zélia." Beatriz e Beto, ao escutarem aquilo, ficam em choque. E Beatriz pergunta: "Então, ela também está aliada com os Alencar desde o começo. Mas o que eu ainda não entendi foi por que ela fingiu por todos esses anos que era a irmã da Clarice." Beto olha para sua amada e comenta: "Só pode ter sido por causa de dinheiro. Os Alencar devem ter pagado uma boa quantia para que a Zélia fingisse ser a irmã da Clarice." Clarice se aproxima ainda mais dos dois e avisa: "Bem, eu ainda não sei exatamente o que motivou a Zélia a ajudar os Alencar, mas tem uma outra coisa que eu consegui na cidade onde a Zélia morava que poderá nos ajudar. Uma velha amiga da Zélia me deu algo que me ajudará a desvendar todo esse mistério." Beatriz e Beto, ao escutarem aquilo, ficam surpresos. E enquanto isso, Zélia receberá uma ligação e, assustada, ela irá até o escritório de Juliano e fala: "Nós dois precisamos conversar e tem que ser agora." Juliano, ao ver a preocupação da loira, ele pergunta: "O que foi, Zélia? Por que você entrou assim, dessa forma?" Zélia vai direto ao ponto e responde: "A Clarice já sabe de tudo. Ela sabe que eu não sou a sua verdadeira irmã." Juliano, ao escutar aquilo, fica preocupado e questiona: "Do que você está falando, Zélia? Como a Clarice poderia ter descoberto uma coisa dessa?" Zélia o encara e avisa: "Bem, eu não sei como ela descobriu. Talvez ela recuperou a memória, ou sei lá o que aconteceu, Juliano.
O fato é que a Clarice sabe que eu não sou a sua verdadeira irmã. Juliano pedirá que a loira se explique melhor. E Zélia conta. Eu acabei de receber uma ligação da mãe da Flora e ela me disse que recebeu a visita da Clarice. E a Clarice junto da Teresa acabaram fazendo algumas perguntas. E a mãe da Flora acabou deixando escapar todo o meu passado. Juliano, ao escutar aquilo, fica preocupado e fala: isso não podia ter acontecido. Então isso significa que a Clarice sabe que toda a história que nós inventamos para ela não passa de uma grande mentira. Zélia confirma e Juliano, curioso, pergunta: agora me diga uma coisa, Zélia. Eu sempre tive curiosidade sobre o teu passado e você nunca nos contou nada da tua vida antes de começar a trabalhar na perfumaria carioca. Zélia pensa um pouco e responde: bem, isso não tem importância. O meu passado é uma coisa que importa somente a mim. E o que você deveria estar preocupado é do fato da Clarice ter muito provavelmente recuperado a memória. Juliano concorda com a loira e fala: agora o que nós temos que fazer é descobrir um modo para que a Clarice esqueça todo o seu passado novamente. Zélia, ao escutar aquilo, pensa consigo mesma: Juliano tem razão. O melhor será a Clarice esquecer todo o seu passado, assim como também do que ela descobriu sobre mim. Juliano, ao ver a loira calada, ele pergunta: o que foi, Zélia? Você ficou calada de repente. Aconteceu alguma coisa? Zélia pensa um pouco e tem uma ideia terrível. A loira se aproximará de Juliano e sugere: e se você, Juliano, internasse a Clarice e obrigasse ela a tomar remédios ainda mais fortes do que ela estava tomando? Assim ela acabará se esquecendo de tudo novamente. Juliano fica pensativo e questiona: e quanto a Teresa? Ela já sabe de tudo e pode muito bem contar toda a verdade para Clarice novamente. Zélia o encara e avisa: bem, você pode muito bem sair da cidade. Afinal de contas, a Clarice não se lembrará de nada. Juliano pensa bem antes de responder e fala: eu acho que essa é a única solução. E é exatamente isso que eu irei fazer. O empresário, sem perder tempo, ligará para o Dr. Pimenta e, após uma longa conversa, ele desliga. Zélia, ao se aproximar, pergunta: e então, o que o Dr. Pimenta falou? Ele vai te ajudar? Juliano a encara e responde: é claro que o Dr. Pimenta aceitou em me ajudar. Aquele ali faz qualquer coisa por dinheiro. Porém, só tem um problema. Zélia, curiosa, questiona: e qual é esse problema? Me diga logo, Juliano. O empresário vai direto ao ponto e conta: o Dr. Pimenta disse que me dará remédios mais fortes, que fará com que a Clarice perca toda a sua memória de forma definitiva, e em poucas semanas ela não se lembrará de mais nada. Mas o problema é que ele não poderá me ajudar com um local para internar a Clarice. Zélia, ao escutar aquilo, avisa: mas isso não será um grande problema. Afinal de contas, você pode muito bem usar um dos apartamentos que você tem e manter a Clarice trancada ali até que ela termine de tomar todos os remédios e se esqueça de tudo.
Juliano concorda e chama a loira para esperar a Clarice em sua casa com ele. O empresário, ao chegar em casa, ele chamará Coralina e pergunta: a minha mãe e a Bia ainda estão fora ou elas já chegaram em casa? A empregada responde: elas ainda não chegaram, senhor, e eu acho que as duas irão demorar a chegar. Juliano olha para Coralina e manda: bem, então faça um favor para mim. Eu preciso que você chame o motorista e vá comprar uma coisa. A empregada, sem desconfiar o que estava prestes a acontecer, ela pega a lista que Juliano tinha preparado e sai logo em seguida. E Juliano, ao ver a empregada saindo, ele se apressa e faz uma ligação e fala: eu preciso que você venha aqui na minha casa, agora mesmo. Eu vou precisar da tua ajuda. Zélia, nervosa, se aproxima de Juliano e pergunta: você estava ligando para a pessoa que você disse que vai te ajudar? Juliano confirma e diz: ele deve chegar aqui daqui a pouco. E naquele mesmo instante, Clarice entrará na casa e, ao ver Juliano e Zélia juntos, ela se aproxima e pergunta: vocês dois aqui? Por acaso aconteceu alguma coisa? A mãe de Beatriz agirá como se não tivesse descoberto nada. E Zélia, ao se aproximar da falsa irmã, avisa: não adianta fingir, Clarice. Eu já sei que você recuperou a tua memória. Clarice, ao escutar aquilo, fica assustada e Juliano pergunta: então, você estava mentindo para mim, Clarice? Você estava tentando me enganar, fingindo esse tempo todo que ainda não tinha recuperado a memória. A mãe de Beatriz, ao perceber que seria inútil negar, ela revela: eu recuperei sim a memória e sei muito bem que eu nunca tive nenhuma irmã e que a Beatriz é a minha verdadeira filha. Juliano fica preocupado e Clarice questiona: só tem uma coisa que eu ainda não descobri, e eu quero que você me diga, Juliano. O empresário pergunta do que se trata e Clarice responde: eu quero saber quem é a verdadeira mãe da Bia. Eu já sei que aquela Isabel que você apresentou como a tua filha era uma farsa e que, na verdade, o nome daquela garota era Flora. Inclusive era a sobrinha da Zélia. Então eu pensei bem e cheguei à conclusão que a verdadeira Isabel só podia ser a Bia. Então me diga, Juliano, onde está a Valéria? O que você fez com ela? Juliano, ao escutar aquilo, percebe que a esposa ainda não tinha se lembrado da noite do acidente e avisa: isso não é importante. E eu garanto que você logo esquecerá de toda essa história. Clarice encara o marido e pergunta: do que você está falando? E naquele mesmo instante, um homem entrará na casa de Juliano. E o crápula, ao olhar para a esposa, avisa: você vai acompanhar o Mateus e ele levará você para um local seguro. Clarice, ao olhar para o capanga de Juliano, ela nota que o homem estava armado e fica pálida de medo. A mãe de Beatriz, então, ao se aproximar do marido, questiona: o que você pretende fazer comigo, Juliano? Vai por acaso mandar que esse homem dê um fim em mim? O vilão a encara e responde: mas é claro que não. Ele só vai te acompanhar até um local seguro,
onde você vai ficar até você esquecer tudo novamente. Clarice, sem entender, pede que o marido se explique melhor. E Juliano fala: eu consegui os remédios com o Dr. Pimenta e ele me garantiu que em menos de 2 semanas você perderá toda a memória novamente. E depois nós dois vamos para bem longe daqui. E eu garanto que dessa vez ninguém vai te encontrar. Clarice fica assustada e se nega dizendo: eu nunca vou tomar esse remédio e não vou para canto nenhum. Juliano então fará um sinal para Mateus e o capanga usará a sua arma para intimidar Clarice. E a mãe de Beatriz, sem alternativa, irá junto de Mateus. Mas o que o vilão não imaginava é que do lado de fora, Beto estaria passando naquele momento. E ao ver a cena de Clarice sendo colocada dentro de um carro, ele irá até a Beatriz e fala: você não vai acreditar no que eu acabei de ver. Beatriz, preocupada, pede para que o mocinho conte o que ele viu. E Beto diz: eu vi a Clarice sendo colocada dentro de um carro por uma pessoa armada. Eu só não segui ela porque o carro saiu em alta velocidade. Beatriz ficará desesperada e pergunta: do que você está falando, Beto? Como assim? Você viu a minha mãe sendo colocada dentro de um carro? O rapaz contará toda a cena e Beatriz, em desespero, tentará ligar para a polícia. Mas ao desligar, ela olha para Beto e diz: eu falei para o delegado e contei tudo o que aconteceu, mas ele disse que sem uma prova, ele não pode fazer nada. E eu sei que mesmo que ele ligue para o Juliano e pergunte se está acontecendo alguma coisa, o Juliano com certeza vai negar. Beto a encara e avisa: mas é claro que o Juliano irá negar. E ele com certeza deve estar por trás disso tudo. Ele deve ter descoberto que a Clarice recuperou a memória. Beatriz, sem alternativa, fala: só tem uma pessoa que talvez possa nos ajudar. Beto pergunta de quem se trata e Beatriz responde: a Bia. Ela mora dentro daquela mansão. Ela pode tentar descobrir para onde a Clarice foi levada. Afinal de contas, para Bia, a Clarice continua sendo a mãe dela. Beto fica pensativo e concorda. O rapaz então ligará para a mimada e ao desligar, ele olha para Beatriz e avisa: eu falei com a Bia e ela disse que vinha o quanto antes para cá. Beatriz e Beto ficam esperando ansiosos e não muito tempo depois, Bia chegará na mansão de Dona Yolanda e ao se aproximar de Beto, ela questiona: eu posso saber o porquê você me chamou até aqui? Beto então explicará tudo o que viu e Beatriz também contará que Clarice tinha recuperado a sua memória. Bia se negará em acreditar e, em choque, ela sairá correndo. A garota voltará para casa e, ao entrar e escutar Juliano e Zélia conversando, Bia se aproximará e ficará escondida, escutando a conversa dos dois. Será então que ela irá ouvir os dois falando sobre o que eles tinham feito com a Clarice. A mimada ficará em choque e escutará também quando Juliano fala: a mamãe também está ficando cada vez mais fora de si, graças aos remédios que eu estou dando para ela. E em pouco tempo, eu vou poder internar a mamãe e me tornar o tutor legal dela. Bia, horrorizada, sairá sem ser vista
e voltará para a pensão de Dona Yolanda. Beto e Beatriz ainda estarão lá, e Bia, ao se aproximar, fala: vocês tinham razão. Eu não posso acreditar que o meu pai e a minha tia Zélia tiveram coragem de fazer uma coisa dessa com a minha mãe. Beto então contará que a Zélia não era a irmã da Clarice. E Bia, ao escutar aquilo, fica ainda mais confusa. Beatriz então decidirá contar toda a verdade para Bia, inclusive o que a Clarice descobriu com a cunhada da Zélia. Bia, completamente abalada, fala: nós temos que fazer alguma coisa para salvar a minha mãe. Beto a encara e responde: eu sei disso, e eu pensei que você pudesse tentar descobrir para onde a Clarice foi levada. Bia, sem pensar duas vezes, questiona: e como eu vou descobrir uma coisa dessa? O meu pai nunca vai me contar para onde levou a minha mãe. Ele nem sequer vai admitir uma coisa dessa. Beatriz pensa um pouco e avisa: a Bia tem razão. O Juliano e a Zélia nunca irão admitir o que eles fizeram, nem mesmo para ela. A mimada, no entanto, furiosa, fala: mas, de qualquer forma, eu vou tentar falar com meu pai, e ele terá que me contar o que aconteceu com a minha mãe. Eu vou dizer o que o Beto viu, e ele não terá como negar. Beatriz, ao escutar aquilo, responde: eu não acho uma boa ideia. Se o Juliano se sentir ameaçado, é capaz que ele leve a Clarice para mais longe ainda. Beto, sem saber o que fazer, pergunta: mas, então o que nós podemos fazer? Ficar aqui, de braços cruzados? Bia diz que não e garante: eu acho que já tenho uma ideia do que nós podemos fazer. Eu conheço uma pessoa que vai poder nos ajudar. Beatriz fica curiosa e pergunta de quem se trata. E Bia responde: a minha avó Maristela. Ela é a única que vai poder nos ajudar. Me desculpe, Bia, mas a tua avó é igualzinha ao teu pai, e talvez até pior. Bia o encara e fala: eu sei que a minha avó não é nenhuma santa, mas eu tenho certeza de que ela vai nos ajudar. Beatriz, ao ver a confiança no rosto de Bia, ela pergunta como ela está tão segura daquilo. E Bia conta tudo o que escutou da conversa do Juliano e Zélia sobre a sua avó. Beto e Beatriz ficam em choque. E Beto pergunta: então quer dizer que o doutor Juliano teve a coragem de fazer uma coisa dessa com a Maristela, que é a sua própria mãe? Beatriz também comenta: para dizer a verdade, nada que venha daquele homem me surpreende. Bia, ao escutar aquilo, avisa: vocês não se preocupem, que eu vou trocar os remédios da minha avó, e quando ela estiver se recuperando, eu vou explicar toda a situação para ela, e eu sei que ela vai me ajudar. Beto pensa um pouco e diz: bem, eu acho que você tem razão, Bia. Afinal de contas, ela não deixará essa história barata. O que o Juliano fez foi muito grave e colocou a vida da própria mãe em risco. Bia, determinada a salvar sua mãe, ela sairá e irá até a sua casa. Ao chegar, ela dará de cara com Juliano. Porém, a moça finge não saber de nada e Juliano, ao se aproximar da filha, avisa: a tua mãe, Bia, teve que fazer uma viagem e deve passar algumas semanas fora. Bia finge acreditar e Juliano sai logo em seguida. A moça então se apressa
e vai até a sua avó e diz: Nós duas precisamos conversar, vovó. Maristela estará muito mal e confusa e irá demorar um pouco para reconhecer a neta. No entanto, ao se lembrar de Bia, ela pergunta: O que foi, Bia? Aconteceu algum problema? Bia diz que sim, mas que ela não pode explicar naquele momento. Maristela acha estranho toda aquela história e Bia pede: Eu preciso que a senhora faça uma coisa para mim. A senhora tem que parar de tomar os teus remédios. Eu não posso explicar o que está acontecendo ainda, mas eu juro que logo eu vou explicar tudo. Maristela fica ainda mais confusa e Bia continua falando. E é fundamental que o Daddy não saiba de nada. Maristela, mesmo achando aquela história estranha, ela diz que fará como a neta lhe pediu. E Bia sai logo em seguida e explica tudo o que tinha acontecido para a Beatriz e Beto. Beatriz, ao escutar aquilo, comenta: Eu só espero que a Maristela não demore a se recuperar e que ela realmente nos ajude. E após 2 dias, Maristela se aproximará da neta e fala: Eu acho que nós duas precisamos ter uma conversa, mocinha. Bia encara a avó e questiona: A senhora já está se sentindo melhor? Maristela confirma e diz: Depois que eu parei de tomar os remédios, eu tive uma melhora muito rápida. E agora, depois de 2 dias, eu já estou completamente recuperada. Mas eu ainda não entendi o que está acontecendo. Bia então explicará o que Juliano e Zélia queriam fazer com a Maristela. E Maristela, ao escutar aquilo, fica furiosa e grita: Eu não acredito que o Juliano foi capaz de uma coisa dessa comigo. Ele podia ter me deixado louca. A moça contará que também descobriu toda a verdade sobre a sua mãe e dirá o que Juliano e Zélia fizeram com ela. Maristela fica calada e Bia, ao se aproximar ainda mais da avó, ela implora: A senhora precisa me ajudar. A senhora tem que trazer a minha mãe de volta. Maristela pensa um pouco e responde: Bem, depois de tudo que o teu pai fez, ele realmente merece uma lição. E eu concordo em te ajudar, Bia. Porém, com uma condição. Bia encara a avó e pergunta do que se trata. E Maristela explica: Depois que a tua mãe voltar, ela irá querer levar você para longe daqui. E eu quero que você continue morando comigo. Eu não posso imaginar a minha vida longe de você, Bia. A moça fica emocionada e avisa: É claro que eu fico aqui com a senhora, mas, por favor, ajude a minha mãe. Maristela, então, sem perder tempo, fará uma ligação. E ao desligar, ela se aproxima novamente de Bia e fala: Pronto, eu já descobri onde a tua mãe está. E não se preocupe, que hoje mesmo ela estará de volta. E o Juliano e a Zélia, eles terão a surpresa que merecem. E naquele dia, mais tarde, Maristela, Bia e Beatriz estarão esperando por Juliano e Zélia. E o vilão, ao chegar na mansão, junto da loira, ele estranha ao ver Beatriz em sua casa e pergunta o que a moça estava fazendo ali. Maristela toma a palavra e responde: Fui eu que a chamei até aqui. E na verdade, você e a Zélia chegaram um pouco antes do que eu esperava. E por isso, infelizmente,
Os nossos 2 convidados de honra ainda não chegaram. Juliano estranha o comportamento de sua mãe e questiona: a senhora está bem, mãe? Está acontecendo alguma coisa aqui? Por acaso é algum problema? Maristela encara o filho e avisa: eu estou ótima, principalmente depois que eu deixei de tomar os remédios que o Dr. Pimenta me receitou. Juliano, naquela hora, percebe que Maristela tinha descoberto o plano dele. No entanto, o Crápula finge não saber o que estivesse acontecendo. E Zélia, confusa, pergunta: e eu posso saber? Por que a senhora me chamou até aqui? Maristela vai direto ao ponto e diz: bem, eu vou explicar assim que os nossos 2 convidados chegarem. E logo após ela falar aquilo, o delegado entra junto de Clarice, o que deixa Juliano e Zélia preocupados. Maristela, ao olhar para o filho, avisa: finalmente, eles chegaram. Juliano pedirá uma explicação e Maristela responde: graças a Bia, eu descobri dos teus remédios e em troca eu prometi que traria a mãe dela de volta e que também daria uma bela lição em vocês 2. O delegado informará a Juliano e Zélia que o capanga que estava com a Clarice confessou tudo e junto do depoimento de Clarice e Bia, ele tinha prova suficiente para levar os 2 para a cadeia. Juliano e Zélia serão levados presos e Clarice, ao conversar com Bia, aceitará que a sua filha continue morando com a Maristela. Já Clarice, ela se mudará para uma outra casa, onde irá morar com a Beatriz. Agora, deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.